Estamos ao vivo de novo, mais uma live. Hoje para falar de um tema super importante, super especial. Hoje estamos aqui para falar sobre expressões faciais. Bom, enquanto eu espero o pessoal chegar, vou dar um minutinho aqui para o pessoal ir entrando. E aí, enquanto eu espero o pessoal entrar, eu vou... Só tô arrumando uma coisinha aqui. Ok, enquanto eu espero o pessoal entrar. Bom, vou avisando para você que está assistindo aqui. Então, se você está assistindo agora aqui pelo Instagram, você não está vendo ao vivo, aqui na descrição do nosso perfil no Instagram tem o link para você participar do grupo. Que grupo? Essa live aqui, essa é mais uma aula, é a aula de número 12, se não me engano, número 12, que é feita para o nosso programa de desenvolvimento pessoal a jato. Boa noite, Suzete, Amorim, Marilis, Regina, olá todo mundo que chegou. Então, se você quer participar do grupo, entra lá, Sani, oi, Sani, tudo bom? Então, se você quer participar do grupo de desenvolvimento pessoal a jato, tá na descrição aqui do nosso perfil. Entra lá, faz parte, se você estiver vendo isso aqui pelo YouTube depois, então aqui embaixo vai ter a descrição, na descrição vai ter o link lá para entrar também, fazer parte do grupo. Lá no grupo a gente conversa, a gente troca informações, a gente avisa das lives, passa conteúdo, enfim, se você tiver vontade de participar lá do grupo, participa lá, se você quiser, vai ser super bem recebido, super legal, e vou ter você lá, tá legal? E hoje então, estamos aqui para falar sobre expressões faciais, nossa aula de número 12. Ontem falamos de linguagem corporal que é uma parte essencial para a gente entender na interação humana, uma parte essencial para a gente estudar e entender sobre interação humana. E hoje a gente vai falar do complemento da linguagem corporal, que é exatamente a expressão facial. Tá legal? Mas e daí? O que tem a expressão facial? De uma expressão facial é fácil. A pessoa tá brava, tá triste, tá sorrindo. Bom, acontece que tem muito estudo em cima disso para facilitar um pouco o entendimento disso. Ou até dificultar, porque o estudo é pesado, mas enfim. Eu quero partir, na verdade, falando sobre as expressões faciais, como elas funcionam, da onde que elas vêm. Já falei isso ontem sobre linguagem corporal, então só vou resumir aqui que as expressões faciais, elas têm a mesma... elas vêm no mesmo lugar que a linguagem corporal vem, elas surgem da mesma forma. É uma expressão do corpo automática que demonstra uma intenção ou uma defesa do corpo sobre alguma coisa. Então, as expressões faciais, elas vão demonstrar algo ou elas vão se proteger, elas vão dar uma intenção do corpo. E o que acontece muitas vezes é que as expressões ou elas são controladas ou elas saem e aparecem de formas que a pessoa mesmo não tem noção de que elas apareceram, tá legal? E muitas vezes elas aparecem por microsegundos, né? Assim, por milésimos de segundos. Existe todo um estudo feito por um cara chamado Paul Ekman, que estuda como acontecem essas expressões, como as expressões se formam, quais são os músculos do rosto, e ele inclusive conseguiu isolar os músculos que funcionam e funcionam universalmente, segundo ele. São os músculos que funcionam, que mostram, que formam as expressões e formam expressões, não importa onde você vai no mundo, as expressões vão ser as mesmas. Mas antes de falar ainda do Paul Ekman, eu queria falar de uma outra coisinha. Quando a gente pensa alguma coisa, isso também tem a ver com linguagem corporal, mas eu deixei para falar hoje, quando a gente pensa alguma coisa, quando a gente tem uma intenção, o nosso corpo demonstra essa intenção, sem a gente perceber. Então, existem movimentos que são, por exemplo, linguagem corporal, as expressões faciais e alguns outros movimentos que a gente faz com o tempo, que a gente faz no dia a dia, né, que demonstram a intenção do corpo. Esses movimentos eles são chamados de movimentos ideomotores, tá? Do latim, ideo vem de ideia, que é pensamento, e motor vem de movimento. Então são os movimentos gerados pelo pensamento. Existe inclusive um experimento muito legal para fazer com o pêndulo de Chevreul, que demonstra muito bem os movimentos ideomotores. E aí, se você quiser saber sobre o pêndulo de Chevreul, se você quiser ver esse experimento, se você quiser que eu faça um vídeo falando desse experimento,
Pede aqui, pede lá no grupo, pede em algum lugar, deixa claro que você quer isso, porque aí vai me motivar para fazer, tá legal? Então, os movimentos idomotores são movimentos que surgem através do pensamento, a partir do pensamento. Então, se de repente você está falando com alguém, mas você está com um pensamento de repulsa daquela pessoa, de aversão, ou então você está com raiva daquela pessoa, mas está se controlando, isso vai acabar saindo no seu corpo, mesmo que você não perceba. Então você pode ter movimentos de linguagem corporal, né? Movimentos corporais de avanço para cima da pessoa, para demonstrar agressividade, ou até de fechamento. Só que aí também tem a parte da linguagem, também tem a parte da expressão facial que completa esse movimento. Tá? Eu falo completa, mas na verdade são coisas independentes. Existem muitos estudos em cima só das expressões faciais, e inclusive estudos forenses com detecção de mentira e tudo mais, que se baseiam simplesmente nas expressões faciais. Tá legal? E aí tem o Paul Ekman. Para quem conhece ou não conhece, enfim, existe um seriado chamado Lie to Me. Eu não lembro em português como é que ficou o nome dele. Talvez minta para mim. Mas é um seriado que fala sobre um especialista em expressões faciais que trabalha junto com a polícia na detecção de mentira de suspeitos, e ele estuda muito sobre o comportamento humano, as expressões faciais, os movimentos, e aí ele mapeia, na verdade, não é nem só o rosto. O Paul Ekman, ele mapeia praticamente o corpo inteiro, separando em grupos musculares, que ele chama de unidades de ação, e essas unidades se movimentam, e quando existe um complemento de determinadas unidades, quando determinadas unidades agem em conjunto, isso caracteriza uma expressão facial. Parece muito técnico para falar, por exemplo, sorriu, ou tá bravo, mas na verdade é assim que ele consegue separar, porque ele consegue analisar em vídeo com níveis mínimos de... aliás, o Paul Ekman existe, ele ainda está vivo lá nos Estados Unidos, ainda trabalha com isso. Ele consegue analisar em vídeo, principalmente em câmera lenta, com detalhes mínimos de movimento. Ele consegue identificar qual é o tipo de movimento que está acontecendo, se é um movimento na boca, no canto da boca, no olho, né? Cada unidade de ação tem um número, tem uma identificação. Enfim, tem muitos especialistas nisso, tem cursos especializados nisso. É muito legal esse estudo, eu já fiz curso em cima dessa área também. A gente usa bastante isso em terapia, a gente estuda bastante, mas a gente até usa de uma forma mais superficial, e eu quero passar para vocês o que eu consigo mais superficial ainda, porque eu tenho meu compromisso aqui de 20, 25 minutos, ou 45, ou 2 horas, sei lá. Não, mas vai ter que ser uns 25 minutos aqui. E aí eu quero passar para vocês, quero mostrar para vocês o básico dessas expressões faciais, tá? Quais são os conjuntos básicos que denotam determinadas expressões. O Paul Ekman conseguiu isolar dentro de todos esses grupos e expressões 7 emoções universais, que ele chama, que são as 7 emoções existentes em qualquer lugar que ele foi. Ele inclusive foi estudar as expressões faciais em uma tribo, se não me engano, da Nova Zelândia, uma tribo intocada pelo homem, que não tinha contato com o homem branco, não tinha contato com nada, então não tinha contaminação cultural para ter determinado expressões diferentes. Então era uma tribo muito antiga, tal, e ele foi lá estudar junto com essa tribo e percebeu que mesmo nessa tribo as expressões se mantinham. Quando as pessoas sorriam, o movimento de sorriso era o mesmo que acontecia também na cidade, enfim, onde ele estudava com todos os outros grupos, com todo o resto da humanidade. E por isso ele chamou de expressões universais, tá? Emoções universais, que são expressas pelo rosto. A expressão ela tem um pouco de variação, mas existem os grupos, as unidades de ação, né, os grupos musculares, que são predominantes, e eles vão sempre estar presentes nessas expressões. Então, as 7 emoções universais são raiva, tristeza, nojo, alegria, medo, surpresa e desprezo. E eu acho que eu pulei um dedo. Então, raiva, tristeza, nojo, alegria, medo, surpresa e desprezo. 7. Tá bom? 7. Essas são as 7 emoções universais.
e cada uma delas é caracterizada por um conjunto, por determinadas partes do rosto, e a gente está falando só de rosto, apesar dele também mapear como importantes em análise, também mapear músculos de forma geral, até a orelha e pescoço para medir tensão e tudo mais. A gente está falando só do rosto, o que é que denota, o que é que caracteriza cada uma dessas expressões, tá bom? E para isso, eu vou pedir hoje a ajuda do meu amigo Jorge. Ele é um pouco parecido comigo, não se assustem, mas hoje eu vou pegar a ajuda dele. E oi, gente, esse é o Jorge. E eu acho que ele vai aparecer de trás para frente aqui o escrito, então sinto muito, eu esqueci que o Instagram insiste em virar esse negócio. E eu não sei como é que eu faço para desvirar essa câmera. Então, esse é o Jorge, muito bem. E eu vou usar o Jorge para falar para vocês sobre as expressões, tá bom? A primeira expressão que eu quero falar é a expressão da raiva. E eu tinha separado uma caneta legalzinha aqui, que ela sumiu, mas tudo bem. Eu vou rapidinho, aguardem cerca de 3 segundos aqui. Voltamos, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu fui buscar uma caneta, que é para poder marcar para vocês. Então, primeiro falando da raiva. Olá, Jorge. Jorge está com raiva, talvez porque eu tenha esquecido a caneta. Mas aqui está Jorge, Jorge falando com Jorge. O que é que a raiva representa? Eu gosto de falar da mesma forma que eu falei sobre a linguagem corporal. As expressões faciais, elas têm também uma intenção e elas têm um porquê acontecer, tá bom? Eu gosto de falar sobre esses porquês, porque para mim fica mais fácil até de entender, de decorar. Então, quando a gente fala de raiva, o que é que acontece com o corpo? Quando a gente está com raiva, o que significa raiva? Significa que a gente está pronto para bater, para fugir, está pronto para brigar. Então, para a gente brigar, para a gente enfrentar alguma coisa, a gente precisa de energia, certo? E o que é que dá energia para o nosso corpo? Oxigênio. Oxigênio é uma das coisas que dá energia para a gente. Então, o que acontece na raiva, por exemplo, é que as narinas dilatam. Como eu queria a minha caneta de marcador que foi pega. Então, as narinas dilatam, a boca geralmente abre ou tensiona como forma de proteção para evitar impactos, para evitar que entre alguma coisa em uma briga, em um ataque, alguma coisa assim. Os olhos costumam fechar um pouco, que é também como forma de proteção, ou até estalar o olho para poder captar mais informação. Ou seja, o olho capta mais luz, as narinas dilatam, e acontece uma tensão no rosto. A parte principal que acontece de tensão é a parte... Olhando assim, eu posso usar eu para riscar aqui, porque eu estou quase igual ao Jorge. Então, a parte principal que mostra a tensão é a parte da caneta. Temos uma caneta. Então tá, pronto. Assim dá para ver o rosto do Jorge. A parte principal que mostra a tensão é a parte aqui do meio das sobrancelhas. Então, quando a gente tem a expressão de raiva, essa parte tensiona, na verdade, uma boa parte do rosto tensiona, geralmente pescoço tensiona, tudo tensiona no rosto, e a narina dilata para pegar mais oxigênio, e o olho costuma dilatar, a pupila dilatar para dar mais foco, ou então o olho até fecha para poder focar melhor, para não ter interferência, tá? Então, principalmente na parte de cima, existe uma tensão nessas unidades de ação, que é a unidade de número 4, a U4, mas eu não vou ficar falando número, porque senão só vai confundir as coisas aqui. Mas então a gente tem uma tensão na parte de cima e narinas dilatando, e um movimento nos olhos também de tensão, tanto para ele fechar e focar, ou até para abrir, para poder receber mais informação, mais luz. Luz para a gente é informação. Então, se a gente estava lá como os nossos ancestrais no meio da selva, preparado para atacar alguma coisa, a gente focava e colocava foco naquilo,
isso é uma expressão de raiva. Então, a raiva não é uma expressão ruim, tá legal? Geralmente a gente coloca como se a raiva fosse uma emoção ruim. Porque a raiva bate, enfim, raiva é ruim. Não é, raiva não é ruim, porque quando a gente está focado para fazer alguma coisa, quando a gente está determinado para fazer alguma coisa, igual eu estou agora, estou determinado, estou explicando, eu estou com expressão de quê? De raiva. A gente gera uma raiva na gente, que é o que motiva a gente, é o que movimenta a gente. Quando a gente está focado, trabalhando, de repente está lá no computador fazendo uma coisa super focado, você não vai estar sorrindo, né? Você não vai estar feliz, você não vai estar chorando, triste. A expressão que a gente usa, né? A emoção que a gente usa para se motivar de forma geral é a raiva. E dentro disso tem inclusive o haka, que eu gosto muito, que é uma dança neozelandesa nativa, que era uma dança de guerra, que ela serve exatamente para eliciar a raiva. Eles têm uma dança que é feita para você trazer a raiva. Então é uma dança onde é tensa, a dança eles se batem, né? Bate forte, porque as pancadas eliciam no ser humano a raiva. Então eles usam essa dança, eles usavam essa dança para se preparar para guerras ou para grandes caçadas, e hoje é uma dança tradicional que ficou famosa pelo time de rugby da Nova Zelândia executar isso em campo, e até por ser feito em alguns casamentos, e os vídeos viralizaram pra caramba. É muito interessante, é uma coisa que é estranha, são eles demonstrando muita raiva, fazendo caretas e tal, e acaba sendo uma coisa cultural, tradicional e dentro de um casamento carinhosa até, como forma de honrar o noivo, enfim, honrar a própria história. É muito legal. Então, expressão e emoção de raiva a gente pode usar a nosso favor. Não esqueçam disso porque é muito legal. E aí, vou falar da próxima expressão, da próxima emoção, que é a tristeza, tá legal? Jorge está triste. Não liga se o Jorge fica um pouquinho diferente de um pro outro, de repente é o primo do Jorge que também chama Jorge, tá? Assim, a coisa que a gente faz meio rápido é o Jorge, tá bom? É o Jorge. E o Jorge ficou triste. Oh, meu Deus. Pra gente parece que é muito fácil identificar uma emoção de tristeza. O que você acha que acontece na emoção de tristeza? O que denota numa pessoa? O que caracteriza numa pessoa a emoção de tristeza? Quando você olha pra ela, o que acontece? Isso pra mim é super importante, tá? Em terapia, infelizmente, muitas vezes, né? Acho que é o mais normal, a gente esbarra com a emoção de tristeza. Eu tô sempre atento enquanto eu falo com a pessoa, porque ela pode estar me contando uma história, e essa história traz nela uma emoção que ela não, às vezes não quer mostrar, ou só tá de passagem naquilo, e não vai focar naquilo, mas traz aquilo e a gente percebe que naquele ponto, naquela história, existe uma tristeza, existe alguma coisa ali. E a gente vai então atrás para trabalhar, para entender o que está acontecendo. Então isso é parte da anamnese que eu faço em terapia. Então, identificar as expressões é muito legal, é muito importante por conta disso, até pela sua comunicação. Se você conseguir entender bem as expressões, você pode começar a se comunicar melhor com as pessoas em volta de você, porque você vai ter a possibilidade de entender melhor o que elas estão sentindo, mesmo sem elas te falarem. Assim como a linguagem corporal, a expressão facial faz parte lá dos 90 e tantos % do que compõe a nossa comunicação, sendo que a fala não é nem 10% do que a gente está falando, do que a gente está querendo se comunicar, do que a gente está comunicando de verdade, tá bom? Sobre a expressão de tristeza, especificamente, acontece duas coisas principais, tá? O que acontece na expressão de tristeza é que essa parte do meio, ela sobe, então essa parte do meio sobe da sobrancelha, a parte lateral da sobrancelha desce, fazendo esse formato. Eu não consigo fazer. Né? Aqui, uma parte do meio ela sobe, a parte lateral desce. E da boca, o que acontece é que existe uma pressão do lábio, né? Existe uma pressão, o lábio geralmente faz um fecha e o queixo sobe. Isso daqui é uma das coisas mais características da tristeza, o queixo sobe. Então, essa é uma que eu não sei explicar exatamente por que isso acontece, mas isso acontece. O queixo sobe. Talvez isso é só uma expressão para chamar atenção, para demonstrar alguma coisa mesmo. Essa é uma que eu não consigo falar por que essa expressão acontece, mas ela acontece e essas são as características. Então, o queixo também sobe,
fazendo um acumulozinho aqui, geralmente fazendo aquele queixinho, aquele biquinho meio... né? E às vezes você acha que é uma expressão de raiva, quando na verdade é uma expressão de tristeza por alguma coisa. Às vezes também pode achar que é uma expressão de tristeza, e quando você vai fazer, você percebe que é uma raiva. Sim, é legal fazer exercício no espelho, é legal você pegar esse tipo de coisa, esse tipo de informação, e ir fazer no espelho e demonstrar para você. E aí você vai perceber, inclusive, uma outra coisa. Se você começar a fazer essas expressões na frente do espelho, você vai perceber que essas expressões, assim como a linguagem, assim como as expressões corporais, assim como o que eu falei de linguagem corporal ontem, elas podem trazer em você esse tipo de emoção. Então esteja pronto. Se você fizer muita expressão de tristeza, pode ser que você comece a trazer essa tristeza. Então depois mete o sorriso na cara, depois mete uma raiva e um foco para fazer alguma coisa e para com a tristeza, tá? Mas é legal pra caramba fazer exercício, sim. Muito obrigado, Suzete. É muito legal fazer o exercício pra você olhar, pra você ver no seu rosto, entender qual músculo que está sendo afetado, o que está acontecendo de expressão, tá bom? Passando para a próxima, é a expressão de nojo. E o Jorge aqui, ele teve alguns probleminhas e não ficou assim exatamente demonstrando o ideal, mas serve pra gente entender. Eu acho que eu vou me riscar que eu vou ficar melhor que o Jorge aqui. A expressão de nojo, ela é caracterizada pelo que eu falei ontem, né? Quando a gente vê uma coisa nojenta, a gente tem tendência a se afastar, a se proteger, fechar, né? Alguma coisa assim. E aí essa cara que eu fiz agora, meio que espontaneamente, assim, foi uma cara de nojo, aquela coisa de... né? O que acontece na expressão de nojo? A expressão de nojo faz com que o rosto feche. A gente tem orifícios, a gente tem boca, nariz, tem olhos, e a gente não quer que coisas ruins entrem nesses orifícios, né? Isso daqui é a nossa porta de entrada para a saúde, para alimentação, é a nossa detecção química de forma geral. Então a gente não quer que essas áreas sejam contaminadas com coisas ruins. Então se a gente vê alguma coisa ruim, alguma coisa que dá nojo na gente, nojo significa que a gente tá vendo aquela coisa e não está gostando daquilo, então a gente identifica como um potencial perigo, e aí se a gente vê alguma coisa que dá nojo, a gente tende a fechar o rosto. E fecha como? Narina contrai, o negócio né? Narina contrai, o rosto fecha, contrai, a boca contrai, dá esse sinal de rosnada, né? Geralmente, que, né? Aqui a rosnada, opa, errei, aqui a rosnada, que dá uma... fecha, né? Isso, agora tira a print e vai me zoar depois. Isso, né? Expressão de nojo. A pessoa, tipo, é aquela coisa que fecha tudo, porque até dá um gosto ruim na boca, eu não faço isso. Enfim, mas é isso. O rosto fecha de uma forma a não receber aquele sinal. Não receber mais aquele estímulo. Pronto, aquele estímulo sensorial, aquele cheiro, aquela coisa desagradável. Até quando você vê alguma coisa, a tendência é querer fechar o olho, aquela coisa, tipo, uma aversão, nojo. Acontece muito também com pessoas isso, só que com pessoas a gente chama de aversão, não chama com nojo, é meio que a mesma expressão, mas a gente chama de aversão. Existem muitas fotos assim de pessoas que interagem com outros e estão com uma cara meio de... né? Legal, né? Uma coisa meio... tenho aversão a essa pessoa me causa repulsa de alguma forma. Então, é legal, é interessante. A ideia é que o rosto fecha, tá? O que acontece é nariz fecha, existe a rosnada, existe uma pressão nos olhos, a boca tende a fechar também, e tudo isso mostra que a pessoa tá com nojo. A pessoa não quer sentir aquilo que ela tá sentindo, não quer ver, não quer sentir o cheiro ou o gosto, ou seja lá o que for, tá bom? E aí o Jorge, que estava com tanto nojinho, de repente fica muito feliz. Tá. Vou fazer igual o Jorge, vem. Tá. Pior que tá parecendo comigo esse Jorge. Expressão de alegria. Apesar da gente reconhecer muito fácil a expressão de alegria, tem detalhes sutis na expressão da alegria que a gente às vezes não se atenta, que a gente não conhece. Mas gente, né? Muita gente não conhece. Não posso falar a gente porque eu já estudei, eu conheço um monte de gente aqui que está na live que já estudou também. Mas tem detalhes que a gente considera, que os estudos consideram que são os
ponto-chave para você identificar uma expressão de felicidade. E, né, apesar da gente ver um monte de coisa e ver pessoas com expressões exageradas e não sei o que lá, quando fala sobre estudos mesmo em cima das expressões e percepção de expressão, a gente não está falando de macro expressões, aquelas expressões que ficam estampadas, tipo, estou muito feliz, porque isso é fácil de identificar. Mas sim, está falando de coisas sutis, então a pessoa está falando alguma coisa e dá uma puxadinha, você já sabe que ele teve uma expressão de felicidade. Coisas que acontecem, por exemplo, sei lá, em depoimentos de um serial killer quando fala que matou pessoas e passa pelo rosto dele uma expressãozinha de felicidade, porque ele está satisfeito com aquilo, porque ele fica feliz com aquele trabalho que ele fez, então ele tem aquela expressãozinha e isso é pego nos estudos, isso é pego nas análises que são feitas, tá? E aí tem duas coisas que caracterizam muito uma expressão de felicidade. Que é basicamente a elevação daqui, tá? Não é nem aqui, né? É o empurrão da bochecha para cá que faz essa covinha. Jorge, me ajuda. Então é a elevação dessa região lateral do olho, né? A elevação dessa região. E aí você fala, e o sorriso? Não, cara, o sorriso não, na verdade. E essa parte aqui, abaixar. Então é abaixar essa parte de cima e subir essa parte de baixo, o que gera a covinha da felicidade. Que só pessoas muito felizes têm pés de galinha e rugas para contar histórias. Então, tá tudo muito certo. E isso daqui é o que caracteriza a felicidade mesmo, é o que caracteriza um sorriso, a alegria, um sorriso real. Porque muita gente pode dar sorriso falso. E quando você dá um sorriso falso, geralmente não vai fazer esse movimento. O sorriso falso ele vai ser só na boca, e a boca é muito manipulável. Então, para a gente saber que a pessoa não está mentindo, e isso eu pego muito em terapia, as pessoas que estão passando por uma dificuldade, estão contando alguma coisa, e aí nessa que elas estão contando alguma coisa, elas botam um sorriso para disfarçar aquele negócio, tipo, então, tal, porque eu contei, tá, meu cachorro morreu, legal, tranquilo, né? E aí percebe que, não tem covinha. Se eu tampar aqui, vocês percebem que não tem uma expressão, que é diferente disso daqui, Tá? Posso tampar aqui em cima, posso tampar a boca, não dá pra ver direito, mas eu posso tampar a boca aqui, que vocês veem que continua o pé de galinha. Agora se a pessoa tá falando, tá, legal, aquele sorriso falso, sorriso de Miski, né? Que não tem expressão, não é uma felicidade real. É um sorriso, ok, é um sorriso para ficar bonitinho, mas não expressa a felicidade real. Tanto que assim, as pessoas tendem a gostar muito mais de uma foto, por exemplo, que expresse uma felicidade real. Então atores fazem o trabalho de entender isso aqui, de entender o rosto, entender como funcionam as expressões, para poder representar de forma real, tanto isso quanto linguagem corporal. E aí a gente vai para a próxima expressão. Pobre Jorge, ele está com muito medo. Tadá! A expressão de medo é caracterizada também por dois aspectos principais. Bom, vamos pensar que assim, quando a pessoa está com medo, sim, fora Botox, abaixa o Botox. Quando a pessoa está com medo, acontece que o corpo está se preparando para tomar uma atitude, provavelmente fugir. E para o corpo, e para poder fugir, na verdade, o corpo precisa, igual a raiva, né? Igual a atacar, o corpo precisa de energia. Então, o que acontece na questão do medo é que a narina dilata muito, então... E o olho abre muito, porque preciso de luz, preciso entender o que está acontecendo, preciso ver isso que está acontecendo, e aí você pode tomar uma atitude com relação a isso. Então, o medo faz as pessoas ficarem muito atentas. Não sei se você já sei lá, saiu à noite pra pegar água na cozinha, e aí você ouve um barulho, aí você não faz assim, tipo... Né? Você faz o quê? Você abre o olho e começa a procurar em volta, assim, aonde que é esse barulho, o que é esse barulho... Ah tá, é só uma gata destruindo as coisas, tudo bem. Então você começa, né, e mostrar a esclera, né? A esclera é essa parte branca do olho. Quando fica visível essa parte branca do olho em cima, é muito caracterizado o movimento de medo, porque é abrir tanto o olho
que essa parte de cima fica visível. Então, dilatação das narinas, abrir o olho, né, o olho bem aberto, de forma que aparece a esclera. E o que acontece no medo é que a boca tem um movimento lateral, que também é para pegar ar, né, para poder pegar oxigênio. Então é uma coisa que é uma dilatação completa. Tipo, né, existe um movimento, uma puxada lateral, a boca não fica tranquila, ela dá uma tensionada lateral. E percebam bem, é lateral, porque se não é lateral, aí é uma outra expressão, que é a próxima expressão, que é a expressão de surpresa. Surpresa! A expressão de surpresa, ela acontece mais ou menos igual ao medo, né? Que o medo é uma coisa que já foi, já deu a surpresa, da surpresa vem o medo e a pessoa começa a ficar tensa. A surpresa é uma coisa tipo, meu Deus, deu surpresa, o que acontece? Você é surpreendido, você precisa, assim como o medo, de energia, porque alguma coisa você vai fazer, ou você vai correr, ou você vai bater, ou você vai xingar, ou você vai ficar feliz depois, não importa, mas aquele impacto inicial já dá um... Né? E aí o que acontece na expressão de surpresa é mais ou menos a mesma coisa, a esclera fica aparente, a gente precisa olhar bem o que está acontecendo, a gente quer ver o que está acontecendo, a narina dilata porque a gente precisa de oxigênio para puxar o ar, e só que ao contrário do medo, que tensiona a boca, na surpresa a boca cai, né? A boca abre, então percebam que o Jorge está de boca aberta, o Jorge ficou boquiaberto com essa novidade, então o Jorge tá tendo uma expressão de surpresa, porque ele ficou com a boca aberta. Legal? Então, mesma coisa, escleras aparentes, narina dilatada e a boca aberta. Tá? Uma abertura da boca. Que, diferente da tensão que acontece, tipo, acontece que a boca cai mesmo. Então, é uma unidade de ação, esqueci, acho que é 26, que faz a boca simplesmente abrir, como se ela caísse. Faz um... Então, isso é surpresa. Ok? E aí vem a última das expressões, que é a expressão de desprezo. A expressão de desprezo, basicamente, ela... é uma expressão que é muito usada, inclusive, sei lá, quando a gente fala de sedução, na área da sedução, na área de... na área não, né? Quando as pessoas querem se impor ou se sentem mais do que as outras, elas acabam desprezando as pessoas, e essa expressão fica clara. Ela é caracterizada demais pela elevação unilateral do canto da boca e da sobrancelha. Então, geralmente, pode ser do mesmo lado ou não, mas é caracterizada pela expressão unilateral, o que mostra que a pessoa, de forma geral, está sentindo um certo desprezo. Vocês podem ver a relação que isso tem, por exemplo, com muitas fotinhos, né? Fotinhos no Instagram, que as pessoas tiram selfies fazendo... Ou seja, quando tem essa elevação unilateral, ou a pessoa tem a boca torta, tipo eu, que é um pouco torta pra cá, e aí não é questão de desprezo não, tá, gente? Eu juro. E isso pode mostrar... na verdade, a pessoa faz isso porque é uma forma de falar eu sou bom, eu sou superior, eu me garanto. Então eu te desprezo porque eu sou bom. E isso passa para outra pessoa um certo desejo. Tipo, ok, ela é boa, eu preciso correr atrás. Enfim, é uma expressão, né? É uma sensação que é muito usada. É um tipo de expressão que é muito usada nessa área de lidar com outras pessoas, como a área da sedução e tudo mais. E é uma expressão que também ela é muito, eu não vou falar duvidosa, mas assim, não, é o tipo da coisa que você pode olhar pra pessoa tá conversando, ela faz um negócio assim, tipo, e você fala, você tá me desprezando, seu cretino, seu calhordo. Não é isso, tá? Essa é uma emoção de desprezo e você não tem ideia sobre o que é esse desprezo, tá? Esse desprezo pode ser simplesmente sobre ela mesma. Você tá falando, caramba, eu fiz a prova e tirei nota 10 e não sei o que lá. E a pessoa tá lá, putz, eu fiz e tirei 5, sabe? Então, não é com você, é com ela mesma. Aliás, todas as expressões, elas mostram uma emoção que está acontecendo, que depende muito do contexto, você consegue trabalhar em cima de alguma forma. Mas se você não souber exatamente o contexto, exatamente o que acontece... então não adianta você querer deduzir. As expressões, assim como a linguagem corporal, elas mostram
elas te dão dicas sobre o que está acontecendo, elas te dão dicas sobre o que a pessoa está sentindo, mas elas não te falam 100% do que a pessoa está sentindo e você não pode deduzir nem pressupor essas coisas, tá legal? Então, esse tipo de desprezo, por exemplo, a pessoa pode estar se desprezando, pode estar desprezando o assunto, pode estar desprezando uma memória que ela teve, e isso pode acontecer da mesma forma para tudo o resto. Até para felicidade, a pessoa pode estar lembrando de uma coisa e rindo, né, se sentindo feliz por uma coisa que tem uma relação com o que você falou, mas nem é com você. Então, é legal a gente saber identificar. Eu uso muito isso em terapia, né? Todo mundo que treinou com a gente, os nossos mentorados, eles usam muito, todo mundo, a gente aprende a usar isso em anamnese, usar esse tipo de análise em terapia, mas é tudo contextual, depende muito e precisa de muito treino para usar. De qualquer forma, é legal ter essa informação para você prestar atenção em você e prestar atenção nos outros. A única coisa que eu esqueci de falar, na verdade, é que essas expressões elas são separadas e categorizadas em micro, sutil e a outra que eu acabei de esquecer, acho que é macro expressão. Que na verdade sim, a microexpressão é uma expressão que acontece até 200 milissegundos. É a expressão espontânea. Então a pessoa está falando, de repente dá um negocinho assim, tá, é sutil na verdade. Bom, sutil é outra, mas é uma expressão que acontece, né, de forma sutil e é muito rápida. E ela é rápida por quê? Porque é o tempo que leva da resposta automática antes do nosso cérebro conseguir processar o que está acontecendo para disfarçar. Então, muitas vezes a pessoa vai querer disfarçar aquela expressão, ela está com medo e vai querer dar um sorriso no lugar, mas ela vai levar aí pelo menos 200 milissegundos para conseguir botar o sorriso no lugar do medo e a gente pode perceber essa transição da pessoa. Tá? E aí tem as expressões sutis, que são as expressões que duram até 3 segundos no rosto, que é o que a gente mais vê e na verdade em terapia é o que a gente trabalha. A gente não consegue analisar tanto microexpressões porque são coisas muito rápidas e precisa de muito treino para você fazer isso ao vivo. Agora, expressões sutis, você está lá conversando, a pessoa dá um sorriso, tal, legal, tal. Isso é uma expressão que deu aí 1 segundo, 2, 3 segundos e a gente trabalha com esse tipo de coisa, tá legal? Só esqueci de marcar aqui, então, na expressão de desprezo, o que acontece é elevação unilateral de um dos cantos da boca e pode ou não estar acompanhado de sobrancelha de qualquer um dos lados. Diga tchau, Jorge. Tchau, Jorge. Então, muito obrigado ao Jorge pela participação, uma salva de palmas para ele. E é isso, basicamente. Caramba, 40 minutos. Foi bastante coisa, espero que tenha sido legal para todos vocês. Para mim foi muito legal, para o Jorge também foi muito legal. Quero agradecer muito a Andissa que trouxe para mim a caneta para que eu pudesse fazer. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou só explicar mais uma vez o que é esse vídeo aqui que você está vendo. Então você pode colocar aqui uma dúvida enquanto eu explico. Esse vídeo, para você que não sabe, faz parte de um programa de desenvolvimento pessoal a jato, onde eu estou fazendo 21 aulas de diversos temas diferentes todo dia às 10 horas da noite aqui no Instagram. E todo dia é um tema diferente, é um tema complementar, falando sobre PNL, coaching, hipnose, mindset e outras coisas associadas a desenvolvimento pessoal. Legal, se você tem interesse nesse tema, conhece alguém que tem interesse nesse tema, convida essa pessoa. Se você quer fazer parte do grupo lá do WhatsApp, onde a gente discute isso, passa informação do que está acontecendo, entra aqui no nosso perfil do Instagram, lá na descrição tem o link para você fazer parte do grupo. E se você estiver vendo essa live aqui, e se você estiver vendo essa live aqui no YouTube, então aqui embaixo, né, que já não é mais live, então se você estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, então aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você fazer parte do grupo e você pode apertar aquele botão que está assim, que é para dar um joinha na gente e a gente faz a expressão de felicidade quando isso acontece. E também se inscreve no canal porque a gente vai estar fazendo conteúdo pra caramba aqui para vocês, para poder ensinar a maior quantidade de gente possível, tá legal? Explica sobre o pêndulo? Hoje não. Se vocês querem saber sobre o pêndulo, peçam mais sobre o pêndulo, façam barulho sobre o pêndulo, porque a gente vai fazer um vídeo especial só sobre o pêndulo, tá legal? É isso. Como ninguém colocou nenhuma dúvida aqui, coloquem suas dúvidas lá no grupo para a gente poder conversar. E logo mais eu vou fazer um post relacionado a esse tema. E aí, se você acha que alguém pode se interessar por esse tema, que alguém merece esse tipo de informação, marca lá essa pessoa, fala por que ela merece essa informação, para que ela possa acompanhar também e se desenvolver e ser uma pessoa melhor, ok? Ufa! Bom, falei pra caramba, passou tempo pra caramba.
E acho que já deu. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela diversão, muito obrigado pelas risadas, pelos sorrisos, pelas expressões de raiva, de tristeza e pelo Jorge. E amanhã a gente está aqui de volta com mais uma aula, mais um assunto. Nossa aula de número 13, já passamos da metade. Muito obrigado a todos, todos foram fofos e foram demais. E amanhã a gente se fala, amanhã a gente se vê aqui com mais uma aula. Beijos, abraços e até amanhã. Tchau!